Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse empate no Allianz Parque, do derby, Palmeiras 1, Corinthians 1, arbitragem polêmica, o Verdão dominou a partida, o Yuri Alberto foi expulso e no final brilhou a estrela de Hugo Souza, pegando mais uma penalidade nos acréscimos do garoto Estevão em pleno estádio do Palmeiras. Que loucura, bora falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, gente, bora analisar esse jogo agora com mais calma, né? Já fiz a live aqui pós-jogo e acompanhei atentamente as entrevistas e também os bastidores, as repercussões. Tem mais coisa pra gente falar do que a gente falou na live. E vamos lá, vamos analisar esse jogo em que teve um domínio palmeirense. O Corinthians custou, demorou a perceber a maneira como o Palmeiras atacava. O Palmeiras também teve alguns problemas no jogo, tá? Eu vou falar sobre os dois times aqui nesse vídeo para vocês terem uma ideia do que aconteceu. O Palmeiras escalou 3 zagueiros, liberou seus alas, Piquerez pelo lado esquerdo e Mike pelo lado direito, e por isso a escolha pelo Mike, né, e não pelo Marcos Rocha ou pelo Giai. O Mike, que é muito bom nessa segunda linha. O Piquerez, então, nem se fala. É impressionante a falta que esse jogador fazia. Caio Paulista, Vanderlan, esqueçam. Piquerez, pelo lado esquerdo, ainda mais avançando. Ele é muito bom defensivamente, mas ofensivamente ele é maravilhoso. E aí o Abel Ferreira escala o Gomes, o Murilo e o Naves, com o Richard Rios no meio de campo para dar uma sustentação e 4 jogadores extremamente habilidosos de muita movimentação, o que confundiu completamente a defesa do Corinthians. Tô falando do Maurício, do Veiga, do Facundo e do Estevão. São jogadores do drible, da vitória pessoal, da qualidade técnica, da aproximação, da finalização, e eles estavam normalmente desmarcados para receber essa bola e ocupavam uma faixa, um buraco deixado pelo Corinthians que reflete muito do que Ramon Dias precisa fazer ou precisa arrumar no time. Porque aí a gente vai para a escalação do Corinthians. E a escalação do Corinthians, ela tem algumas ausências que já são conhecidas, né? O Rodrigo Garro, que tá voltando, o próprio Breno Bidon, que tá na seleção, o José Martínez, que não voltou a tempo dos Estados Unidos e tudo mais. E na defesa, não tem outro parceiro nesse momento, pelo menos pro Ramon Dias, pro André Ramalho, que acaba sendo o Kaká. E vamos lá, né? O Kaká não tem a mínima condição. O Kaká é inqualificável para jogar no Corinthians. E assim, quando a gente vê o avanço, a ascensão do menino João Pedro Tchoca, não dá para entender como o João Pedro não é titular. O ano passado, vocês vão lembrar, o Breno Bidon, cara, ele logo que o Ramon chega, o Bidon vai pro banco. Porque o Ramon entende que o Charles tinha que jogar, que outros jogadores tinham que atuar, porque o Bidon, muito moleque, né? Naquele momento, o time brigando para não cair no Brasileiro, aquela coisa toda, ele não queria colocar o menino. Aí o Bidon teve que jogar 50 vezes mais do que normalmente jogaria, para o Ramon entender que não, ele tem que ser titular. Nesse momento é o que está acontecendo na defesa. Eu não sei onde o João Pedro pode chegar. Eu já me enganei com alguns zagueiros do Corinthians que começaram o ano bem, o Caetano, o João Vitor, que não tiveram a carreira que eu imaginei que eles fossem ter. O Murilo, a gente sabe onde chegou e onde pode chegar. Mas outros zagueiros, ok, me enganei. O João Pedro eu não sei se eu me enganei ainda, mas o fato é que hoje ele está melhor. Hoje ele está melhor do que o Kaká, do que o Gustavo Henrique, do que qualquer outro. E por que ele não joga? Não, porque temos que ter calma com o garoto. Ainda estamos na pré-temporada. E aí você arrisca, num clássico contra o Palmeiras, ter um jogador como o Kaká, em que qualquer jogador sobe na grande área para cabecear, que ele passa batido. Ele dá botes inacreditáveis, ele quase faz gol contra, ele é atrapalhado, ele não se posiciona bem. Não dá. Não dá pra você contar com o Kaká. E olha que eu achei que o grande drama do Corinthians no jogo fosse o lado esquerdo com o Kaká e o Hugo. O Hugo foi bem no outro clássico contra o Palmeiras, esse foi o argumento do Emiliano. Não, gente, o Hugo também não serve pra jogar no Corinthians. Mas o grande problema foi o lado direito. O Mateuzinho tava voltando de lesão, é verdade, mas o posicionamento deixou um buraco, muitas vezes, pelo lado direito defensivo do Corinthians, em que o Facundo Torres caiu por ali, o Maurício caiu por ali, muitas vezes o Veiga caía por ali, e sem contar o Piquerez. Pronto, era uma festa no seu rádio, né? Como a gente brinca. O Piquerez no primeiro gol, ele dá um passe maravilhoso, mas é um passe que o André Ramalho falha na cobertura do Maurício, e o Kaká vem lá do outro lado, que nem um doido,
e não consegue travar o Maurício, muito mérito da jogada palmeirense nesse gol, mas também tem a falha e o buraco e o problema que já havia acontecido no jogo contra o Noroeste. Num lance pela direita, em que o Cicinho lateral ele faz um passe exatamente da mesma maneira, ele vence o André Ramalho e o Kaká e o Pedro Maciel, se eu não me engano, vai lá e faz o gol. Num jogo em que o Corinthians quase não sofreu, mas aí numa chegada tomou o gol, porque problemas defensivos estão sendo recorrentes. O Ranieri não terminou a temporada, perdão, não começou a temporada da forma como terminou. Hoje o Martínez ali é titular absoluto no meio-campo, na primeira função. O Ranieri está tendo muitas dificuldades. Então esses buracos, eles apareciam entre o meio e o ataque. Com jogadores de qualidade como o Palmeiras tem, gente, foi um amasso. Foi um amasso. Primeiro tempo foi assim, muito lucro. Muito lucro. Palmeiras era para ter construído mais gols e não construiu também por própria incompetência, porque construiu, chegou, abriu o placar logo cedo, aquela pressão funcionou, marcação alta, roubava a bola, a segunda bola normalmente era do Palmeiras e o Palmeiras pouco agrediu o Hugo Souza. Teve uma cobrança de falta do Richard Rios, teve uma outra bola do Piquerez que passou pertinho, mas é aquele velho problema da falta do 9. Falta um centroavante no Palmeiras. Se tem um fazedor de gols no Palmeiras, fatalmente teria vencido o jogo. Porque a bola circulou muito a grande área, mas não tinha quem matasse a jogada. E aí o Corinthians descobre um gol. Mas descobre um gol. Em alguns outros momentos, chegou também. O Memphis Depay estava tentando um pouco mais recuado, numa jogada individual muitas vezes, deu uma caneta maravilhosa no Naves, estava tentando um passe para o Yuri Alberto, muitas vezes batia na defesa e voltava, e aí quando ele conseguiu encaixar numa jogada que vem do Igor Coronado, do Hugo para o Igor Coronado, ele toca para o Memphis avança e aí ele consegue tocar no ponto futuro para o Yuri. O Yuri, pela primeira vez, recebia a bola em condições de finalizar, chuta e o Everton defende. O Yuri fez muito pivô no jogo, o que a gente sabe que não funciona. Ok, o jogo não era para atacar espaço, mas esse tipo de jogada o Corinthians tinha que criar mais, porque aí o Yuri chegaria, como chegou, no gol em que o Memphis tem um mérito absoluto de roubar a bola do Richard Rios, esperar o tempo certo para servir o Yuri acredita na jogada e a finalização dele é perfeita, um chute cruzado quase na bochecha da rede, quase na trave, no cantinho para vencer o Everton. Primeiro gol do Yuri na temporada esse ano. Mas uma jogada que começa muito com o Memphis estava tentando encontrar esse passe e o Yuri fez aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer, né? Se desloca pelas pontas, né? No bico da área, não fica fazendo pivô esperando essa bola porque não ia dar jeito. Aí o Yuri praticamente não tocou na bola. Quando ele conseguiu esse espaço, o Memphis descolou esse espaço, o Corinthians empatou. Mas realmente, diante das circunstâncias, era um achado aquele gol. Porque o Palmeiras era muito superior em termos de volume, em termos de supremacia, finalizações e tudo mais. E teve ainda uma bola do André Ramalho, numa cobrança de escanteio do Coronado, em que o Everton faz uma defesa, mirabolante. É inacreditável a defesa que o Everton faz. Porque o André Ramalho pega em cheio, assim, ele chapa assim, a bola que vem do alto, e aí o Everton acaba fazendo uma baita defesa em cima e acaba salvando o que seria o gol do Corinthians. Mesmo assim, repito, em volume, Palmeiras foi muito superior. Vem o segundo tempo e tem uma troca da comissão técnica do Corinthians. Eles retiram o jogador que agora eu esqueci, para botar o João Pedro Choca, o Alex Santana, que já tinha cartão amarelo. E aí coloca mais um zagueiro. Justamente para abrir os laterais, né? Avançar um pouco mais o Mateuzinho e no lado esquerdo o Hugo, mas depois entra o Matheus Bidu. Justamente um espelho do que estava fazendo o Palmeiras. Não adiantou muito, adiantou um pouquinho, só que em 15 minutos vem a expulsão do Yuri Alberto. E aí não teve jeito, né? De novo, o Corinthians teve que recuar e o Palmeiras de novo empurrou o Corinthians para o seu campo. Foi um amasso de novo. Eu já vou falar das questões da arbitragem aí, que eu sei que vocês querem saber. Mas enfim, aí o Palmeiras começou a pressionar. O Ramon alçou mão de Charles e outros jogadores que infelizmente não dão conta do recado e o Palmeiras enfrentou o mesmo problema no primeiro tempo. Circulou a bola, não tinha um 9, não conseguia chegar, finalizou até algumas vezes e tal, mas não tinha aquele definidor. Foi volume, pressionando, um jogador a mais, aquela coisa toda, até que vem 2 lances de penalidade. Um que não foi marcado pelo Klaus e o outro que acabou sendo marcado. E aí o Klaus já estava com uma carga do primeiro tempo pela expulsão do Yuri Alberto. Primeiro, o chute na bandeirinha de escanteio.
A regra não prevê chute na bandeirinha, mas prevê lá provocações nas comemorações, né, de uma forma que você inflame a torcida adversária. Não tem muito o que fazer, torcida única. Então, ele só tinha como comemorar na frente da torcida do Palmeiras. Mas o chute na bandeirinha, ele gerou muita polêmica nos últimos tempos, vocês vão lembrar, até o Veiga fazia muito essa comemoração, até que o Wilson Luiz Seneme, chefe da comissão de arbitragem, orientou os árbitros brasileiros a aplicarem o cartão amarelo quando eles comemorarem dessa forma. E sugeriu, inclusive, aos jogadores que não fizessem isso. E isso meio que parou. Então, a recomendação aos árbitros, nesse caso, até por ser torcida única e tal, e aí é um gol do adversário, da maneira como ele comemorou, amarelinho. Não tem muito o que fazer ali naquele lance. O segundo, eu entendo quem diga que, cara, nunca vi um jogador ser punido por simular uma falta fora da área. Todo jogador simula falta, né? O Daverson, meu Deus, não jogaria mais futebol. Mas eu não posso condenar aquilo que está certo pela regra. O Yuri, ele simulou de uma forma ostensiva. Eu concordo que não é o normal. E que daqui a pouco o árbitro poderia usar o bom senso, poderia administrar, poderia conversar com o Yuri. Yuri, você tá querendo me sacanear? Você é malandro, aquela coisa toda. Mas o Klaus decidiu aplicar a regra e eu não posso aqui condenar o árbitro por ter aplicado a regra. Eu posso questionar o critério, posso questionar por que ele não faz isso sempre, se a gente vai ver isso se manter, se esse padrão vai acontecer, e também entender que o Yuri vacilou, porque tendo um cartão e simulado de uma forma ostensiva como ele simulou, realmente ele correu um risco e acabou sendo punido por isso. E logo cedo, 15 minutos de jogo, tinha muito tempo ainda para acontecer. Mas o Klaus se envolveria em outras polêmicas. Tem o pênalti pedido pelo Palmeiras quando a bola bate no braço do André Ramalho, mas a bola desvia na sua perna antes. E não quer dizer que tire sempre a penalidade quando desvia em outra parte do corpo. A FIFA tirou isso da regra. Mas esse braço teria que estar numa condição muito antinatural para mesmo com o desvio em alguma parte do corpo dele, ele acabar sendo punido por isso. Como ele está com o braço atrás ali, numa certa posição de apoio para dar o salto, para interceptar a bola com as pernas, ele não tem culpa, né, da bola desviar na sua perna e bater no seu braço. O Klaus sinaliza isso para os jogadores em campo e não marca a penalidade corretamente. E aí vem um lance mais polêmico, que é o pênalti sofrido pelo Estevão, que num vacilo tremendo da defesa do Corinthians, o cara entra a dribles, o Kaká dá um bote inacreditável dentro da área, na entrada da área ali, e aí ele consegue passar mais pelo Bidu, passa pelo terceiro, quando ele passa pelo Rian, ao choque. Esse choque, eu tinha a impressão até que ele era no corpo, mas ele é na perna. Só que, o que eu quero dizer? É um lance polêmico, porque assim, e por que o VAR não chamou? Porque o Klaus interpretou no campo como pênalti, e como há o contato, e como é um lance interpretativo, tem que respeitar a decisão do Klaus, tá? De marcar a penalidade. Porque o Rian, ele dá a perna ele deixa a perna para fazer o bote, só que ao mesmo tempo o Estevão vai se projetando. Essa é a minha análise, que o Estevão se projeta. E quando ele se projeta ao contato, há quem pense que aquela perna ficou, né? Porque o lance é muito rápido, né? A gente olha em câmera lenta, o Rian, ele deixa a perna, ele não toca inicialmente e depois ao contato do Estevão na perna do Rian. Eu acho que esse contato é provocado pelo Estevão, mas a perna do Rian estava no meio do caminho. Ao toque, ao contato, por isso que é interpretativo e o pênalti foi marcado. Enfim, acho que tem discussões para todos os lados. Inicialmente eu achei um absurdo a marcação. Depois eu olhei, tem um pezinho, tem um contato e tal, dá para marcar. Mas eu não marcaria exatamente porque eu acho que o Estevão projetou antes. E aí vem a defesa espetacular do Hugo Souza, que é um fenômeno no gol do Corinthians. Sexto pênalti defendido, o segundo essa semana. Ele faz uma leitura brilhante do pênalti do Estevão. O Estevão sempre chuta no alto, o Estevão chutou baixo. Não sei se realmente ele sentiu a pressão. Acréscimos, clássico, derby, o Hugo, que é um pegador, ele chapa no canto direito e o Hugo vai lá buscar numa defesa extraordinária. E garante esse empate para o Corinthians, o Hugo Souza brilhando mais uma vez. Aí você tem várias maneiras de você analisar isso, né? O Corinthians vai depender sempre do seu goleiro. Não pode, né? O Corinthians não vai ajustar os seus erros defensivos, vai se permitir sofrer, como aconteceu contra o Novo Horizontino, ok, era um time completamente descaracterizado, né? Mas não dá para depender sempre do seu goleiro. O jogo hoje tinha um jogador a menos, ok, mas o Corinthians tem que corrigir esses problemas defensivos para não sofrer tanto. Mesmo assim, tem um goleiro fora de série. Um cara extraordinário, que trabalha muito e que merece tudo que está acontecendo com ele. E aí tem uma outra polêmica, que aí vem a reclamação do Abel Ferreira de uma invasão do João Pedro Tchoca. A regra mudou no seguinte sentido.
O jogador ele só é punido por uma invasão quando ele gera impacto na jogada, quando ele participa da jogada. E é justamente o caso do João Pedro, porque é ele quem afasta a bola depois da defesa do Hugo, antes do Estevão chegar. E aí, a grande questão é se ele invadiu ou não. E a imagem ela não é conclusiva. Dá a impressão de que na batida do Estevão ele já está com o pé depois da linha ou em cima da linha, porque se esse pé realmente está em cima da linha, ele já está dentro da área, faz parte da área. E aí o pênalti tem que ser repetido. Mesmo que outro jogador do Palmeiras invada também. Por quê? Porque ele gerou impacto na jogada e beneficiou, e se beneficiou disso. Agora, se no momento da batida ele, mesmo estando projetado, o pé dele está atrás da linha, não tem invasão. O VAR tem que analisar isso. Provavelmente analisou, imaginamos que sim. E se não há uma conclusão, aí a decisão de campo é mantida, é respeitada, enfim. Ou seja, isso ainda vai gerar muito pano para manga e muitas discussões daqui para frente. E o Abel Ferreira também merecia um cartãozinho, né? Porque o que reclamou durante o jogo, mas isso também não é nenhuma novidade para ninguém. O que vocês acharam do jogo, hein? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!